Pessoal, hoje continuando a nossa revisão para a nossa avaliação que se aproxima sobre números racionais, a gente vai falar um pouquinho sobre potenciação, radiciação e expressões numéricas envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potências e raízes de números racionais. Mas para início de conversa, a gente vai falar sobre números racionais, ou sobre potenciação de números racionais, seguindo aquelas regrinhas lá que a gente sabe que se aplica para toda e qualquer potência. Ou seja, eu tenho menos 7 sobre 4, é um número racional, porque é um número fracionário, ele está elevado a 1. A regra do expoente 1 é que todo e qualquer número elevado a 1 vai ser sempre ele mesmo. Então, menos 7 sobre 4 elevado a 1 vai ficar menos 7 sobre 4. Qualquer número elevado a 1 vai ser sempre ele mesmo. A outra regra é a regra do zero, ou seja, qualquer número elevado a zero, o resultado vai ser sempre 1. Então, eu posso ter mais 2/3 elevado a zero. O resultado vai ser 1. Como eu posso ter menos 0,47 elevado a zero. O resultado vai ser 1. Ou eu posso ter também A elevado a zero. A sendo um número racional, seguindo a mesma regra, qualquer número elevado a zero, o resultado vai ser sempre 1, certo? Então, a regra do 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, e qualquer número elevado a zero, o resultado vai ser sempre 1. E professor, como é que se resolve a potenciação normal com números racionais? Por exemplo, se eu tenho 2/3 elevado ao quadrado, a gente tem que lembrar daquela regrinha, ó. É positivo e aqui é positivo, o resultado também vai dar positivo. Aí, como a gente sabe que é elevado ao quadrado, significa que é o número vezes ele mesmo. Então, isso aqui a gente teria o quê? Teria 2/3 vezes 2/3. E multiplica o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 2 vezes 2, que vai me dar 4. 3 vezes 3, que vai me dar 9. E está resolvido. Aqui um outro exemplo, eu tenho menos meio elevado a 1/4. Aí a gente usa aquela regrinha do sinal. O número é negativo, o expoente é par, então eu sei que o resultado ele vai dar positivo. Mas a gente pode resolver assim, né? Menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2 vezes menos 1 sobre 2. Tá aí, ó. Elevado a 4, então eu tenho 4. Aí eu faço menos por menos mais, mais por menos menos, menos por menos mais. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 sobre 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então quer dizer que menos meio elevado a 4 vai ficar 1 sobre 16. Um outro exemplo é menos 1/3 elevado ao cubo. Qualquer número negativo elevado ao expoente ímpar, o resultado vai ser sempre negativo. Então a gente teria menos 1/3 vezes menos 1/3 vezes menos 1/3. Ou eu resolvo dessa forma, ou eu posso resolver direto. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. E 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, aplicando a regra do sinal negativo aqui, né? Qualquer número negativo elevado ao expoente ímpar, o resultado vai ser negativo. 1 elevado ao cubo vai ser 1. E 3 elevado ao cubo vai me dar 27. Então, eu posso fazer direto assim ou fazer dessa forma que eu coloquei aqui, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. O resultado não muda. Depois que a gente lembrou como resolver as potências, lembrando aquela regra do 1 e a regra do 0, agora a gente vai relembrar as propriedades das potências, que nesse caso são 4 propriedades das potências que a gente viu. O primeiro caso é multiplicação de potências de bases iguais. A gente está vendo que tem A elevado a M
vezes A elevado a N, ou seja, as bases elas são iguais. E aqui a gente tem uma multiplicação. Então, na multiplicação de potências de bases iguais, o que a gente faz? Só lembrando, a gente conserva a base. Quem é a base? A base é o A. E somos expoentes. Quem são os expoentes? M e N. Então, vai ficar M mais N, certo? Para ficar melhor da gente entender, por exemplo, se eu tivesse 1 sobre 2 elevado a 4 vezes 1 sobre 2 elevado a 2. Aí aqui, se a gente observar, ó, as bases elas são iguais. Quem é a base? 1 sobre 2. E os expoentes são diferentes, então a gente conserva a base, que nesse caso vai ser 1 sobre 2, e somos expoentes, que nesse caso 4 mais 2 vai ficar 6, certo? Só isso. Então, na multiplicação de potências de bases iguais, repete-se a base e soma os expoentes. Já na divisão de potências de bases iguais, ó, a mesma coisa, eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N. É quase a mesma coisa da multiplicação. A única diferença é porque quando for multiplicação, a gente vai somar, e quando for divisão, a gente vai subtrair. Então, nesse caso, você tem um A elevado a M dividido por A elevado a N, então eu repito a base e subtraio os expoentes. Nesse caso, M menos N, certo? Por exemplo, se eu tenho 3 sobre 5 elevado a 6 dividido por 3 sobre 5 elevado a 2. Então aqui a gente está tendo uma divisão de potências de bases iguais. Então quem é a base? 3 sobre 5. Está se repetindo aqui e aqui. Então a gente repete a base, 3 sobre 5. E como é uma multiplicação, a gente vai subtrair os expoentes. 6 menos 2, então nesse caso vai ter 4. E está resolvido, certo? A terceira propriedade é a propriedade potência de potência. Vocês estão vendo que eu tenho um A elevado a M e essa potência está elevada a um certo N. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o A e vai multiplicar os expoentes, ou seja, o que eu vou ter? M vezes N. Então, potência de potência, repete-se a base e multiplica os expoentes. Por exemplo, se eu tivesse 1/4 elevado ao quadrado e essa potência estivesse sendo elevado ao cubo. Aí o que eu vou fazer? Quem é a base? A base é 1/4. Então eu repito 1/4 e multiplico os expoentes. Quem são os expoentes? 2 e 3. Então eu vou pegar 2 vezes 3, que vai me dar 6. E está feita a nossa, resolvida a nossa potência. Então na potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Já aqui, ó, eu tenho potência de produto, ou seja, eu tenho uma multiplicação dentro do parêntese elevado a um expoente. O que eu vou fazer? Quando tiver dois números dentro, 2 ou 3, ou quantos números estiverem dentro de um parêntese, e for uma multiplicação, eu posso pegar cada número que está dentro do parêntese e elevar ao expoente, ou seja, eu vou pegar A elevado a M, nesse caso, A elevado a M vezes B elevado a M. Ou seja, eu peguei todo mundo que estava dentro do parênteses e elevei a M, certo? Então, por exemplo, se eu tivesse dentro de um colchete 1 sobre 2 vezes menos 5, e isso tudo tivesse elevado a 2, certo? Então aqui eu tenho uma multiplicação de dois números e o resultado da multiplicação está sendo elevado ao quadrado. Então o que eu posso fazer? Como é uma multiplicação entre esses dois números, eu posso fazer uma quebra. Eu posso elevar tanto o primeiro ao quadrado quanto o segundo ao quadrado. Então ficaria 1 sobre 2 ao quadrado vezes menos 5 ao
quadrado. Então essas são as 4 propriedades das potências que a gente já tinha visto, né? Ó, que é multiplicação de potências de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Divisão de potências de bases iguais, que conserva a base e subtrai os expoentes. Temos potência de potência, onde a gente conserva a base e multiplica os expoentes. E temos potência de produto, ou seja, a gente pega todos os termos que está dentro do parêntese e eleva ao expoente que está fora. Um outro caso que a gente viu é quando a nossa potência tem um expoente negativo, ou seja, eu tenho um A sobre B, sendo um número racional, e essa potência está elevada a um número negativo. Aí o que a gente faz? Eu tinha ensinado um truque para vocês, que quando está na forma de fração, nesse caso o que a gente faz? A gente só inverte, ou seja, quem é numerador vira denominador e quem é denominador vira numerador. Então, se eu tenho A sobre B elevado a menos 2, então para que isso fique positivo, vai ficar o quê? Vai ficar B sobre A elevado ao quadrado. Só invertir e, nesse caso, invertir o expoente também. Então, por exemplo, se eu tivesse 2 elevado a menos 3. Ai, professor, mas esse aqui não está na forma de fração. Mas a gente sabe que se não tem número nenhum debaixo aqui do número 2, significa que a gente tem o número 1, certo? Então, qual é o inverso de 2 sobre 1? O inverso de 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2. E esse 3 que está positivo, negativo, ele vai ficar positivo. A gente resolve normal. 1 elevado ao cubo vai dar 1. 2 elevado ao cubo vai ficar 8. Mais um exemplo. Então, se eu tenho 4 elevado a menos 2, aí nesse caso não tem nada debaixo do 4, então vai ficar 1 sobre 4 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado vai dar 1 e 4 elevado ao quadrado vai me dar 16. Se eu tiver na forma de fração, aí ela é muito mais fácil de se resolver. Por exemplo, se eu tiver menos 3 sobre 2 elevado a menos 2. Aí, nesse caso aqui, a fração ela vai continuar com o mesmo sinal, a gente vai só inverter. Então, o inverso de 3 sobre 2 vai ficar menos 2 sobre 3 elevado ao quadrado. Aí a gente usa a regra, ó. Qualquer número negativo elevado ao expoente par, o resultado vai dar sempre positivo. Então, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. E 3 elevado ao quadrado vai dar 9, certo? E se eu tiver na forma decimal, aí a gente transforma em fração e depois resolve, que também dá o mesmo resultado. Para nós praticarmos um pouquinho das propriedades das potências, eu trouxe esse exemplozinho para vocês. Ó. Eu tenho A vezes B elevado ao cubo vezes B elevado a 7 vezes A elevado ao cubo elevado ao quadrado sobre B sobre 3 vezes A B elevado a 3 vezes A elevado a 5. Aqui nesse caso tem só letras, mas aí... E aí, professor, como é que eu vou resolver isso? Você sabe que a gente pode aplicar aqui as propriedades das potências, porque A e B são números racionais qualquer. A primeira propriedade que a gente pode aplicar aqui, ó, é a propriedade potência de produto. Eu tenho um A vezes B aqui elevado ao cubo, então eu posso elevar tanto A ao cubo quanto o B elevado ao cubo. Então, como é que ficaria? A elevado ao cubo vai ficar A ao cubo vezes B elevado ao cubo, B ao cubo. Esse B elevado a 7 não tem nada que eu possa fazer, então eu repito, B vezes B7. E aqui, ó, é outra propriedade das potências, que é potência de potência. Então eu repito a base e multiplico os expoentes. Então vai ficar 3 vezes 2, vai ficar A elevado a 6 sobre... Como não tem o que fazer, a gente vai só repetir. Vai ficar B3 vezes A5.
A gente pode observar aqui em cima que a gente tem uma multiplicação sucessiva, então a gente pode até reescrever de forma a melhorar o resultado, certo? Eu posso juntar A com A e B com B, como a gente já tinha viu lá, agora em expressões algébricas. Então eu poderia escrever A3 vezes A6 vezes B3 vezes B7 sobre... Aqui embaixo não tem o que fazer, eu vou só botar o A para frente e depois o B, porque também não muda o resultado, que é uma multiplicação. Então vai ficar A5 vezes B3. Aqui eu posso aplicar outra propriedade das potências, que é a multiplicação de potências de bases iguais. Ó. Aqui é uma base igual e aqui é outra base igual. Então, ó, na multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, eu iria repetir o A e daria quanto? 3 mais 6 daria 9. Vezes B3 e B7 vai ficar B10 sobre A5 B3. Aí aqui, ó, a gente terminou com essa multiplicação que não pode ser feita aqui em cima nem aqui embaixo. Mas isso aqui é uma divisão de potências de bases iguais. Porque, ó, a mesma base que tem em cima tem embaixo. Então, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Então, nesse caso, quem seria a base? Seria A. Aí, 9 menos 5 vai dar 4, vezes B, 10 menos 3, 7. Então, esse seria o resultado da nossa operaçãozinha aqui em cima. Ó. Daria A4 vezes B7. Já quando a gente vai falar de raiz quadrada de números racionais, sabe que raiz quadrada nada mais é do que um número que vezes ele mesmo dê a raiz. Então, por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada de 9 sobre 16, tá? Na forma de uma fração. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar essa fração e quebrar em duas raízes. Então, ficaria raiz de 9 sobre raiz de 16. Pronto, tem raízes de números inteiros. Raiz quadrada de 9 eu sei que é 3, porque 3 vezes 3 vai dar 9. E a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 vai ser 16. Então, a raiz quadrada de 9 sobre 16 é 3 quartos. Um outro exemplo é raiz quadrada de 1 nono. Aí, se você quiser, raiz de 1 sobre raiz de 9, a mesma coisa. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. E raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Mas, professor, e se não vier na forma de fração, vier decimal? A gente já aprendeu a transformar esses números decimais em frações. Nesse caso, 0,04, aqui nesse caso vai ficar 4 sobre 100, porque são dois números depois da vírgula. Passa a raiz, divide em duas raízes, raiz de 4 e raiz de 100. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 100 vai ser 10. Então, nesse caso, 2 dividido para 10 vai dar 2 décimos. Se eu tenho raiz quadrada de 0,36, aí dois números depois da vírgula. Então, vai ficar 36 sobre 100. Passa a raiz, raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 36, 6, porque 6 vezes 6, 36. Raiz quadrada de 100, 10, porque 10 vezes 10, 100. 6 dividido para 10 vai ficar 0,6, certo? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que se eu tiver menos raiz quadrada de 0,25, essa raiz quadrada aqui, ela existe, porque o número, o sinal de menos, ele é independente. Então, aí você ia repetir o sinal de menos e ia calcular a raiz de 0,25, né? Que daria
ficaria 25 sobre 100, a raiz quadrada de 25, 5, ficaria 0,5. Já nesse outro caso, raiz quadrada de menos 25, essa raiz quadrada ela não existe, porque não existe raiz quadrada de números negativos. E por fim, vamos falar das nossas expressões numéricas que envolvem todas as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potências e raízes, certo? O primeiro exemplo eu tenho 7 sobre 5 dividido por 14 sobre 4 menos 0,15, isso tudo dividido por 1 menos 3,04. A primeira coisa que a gente tem que fazer é observar e resolver parêntese por parêntese, certo? Então a gente vai resolver esse parêntese, e no final a gente faz essa divisão. Então eu vou chamar de parêntese 1, certo? No parêntese 1 eu tenho uma divisão de fração. Como é que a gente sabe que faz a divisão de fração? Ou seja, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então nesse caso eu iria repetir 7 sobre 5 vezes o inverso de 14 sobre 4 é 4 sobre 14 menos, e esse 0,15 eu sei que nada mais é do que 15 sobre 100, certo? Aí o que eu vou fazer agora? Na multiplicação eu posso aplicar o corta-corta, né? Ó, esse 14 e o 7 eu posso cortar. Aqui vai para 1 e aqui vai para 2, certo? Aí 4 com 2 eu posso simplificar também. Aqui vai para 2 e aqui vai para 1. Então eu tenho 1 vezes 2 que vai me dar 2 e 1 vezes 5 que vai me dar 5. Menos 15 sobre 100 eu posso dividir isso tudo aqui por 5. 15 dividido para 5 vai me dar 3. E 100 dividido para 5 vai ficar 20. Fica muito mais fácil para a gente resolver. Aqui tirando o MMC, né? De 5 e 20 eu sei que é 20. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 2 vai me dar 8. Menos 20 dividido para 20 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 8 menos 3 vai ficar 5 sobre 20, que eu ainda posso dividir tudo por 5, que vai ficar 1 sobre 4. Esse 1 sobre 4 é o resultado desse primeiro parêntese. Agora a gente vai resolver o segundo parêntese. No segundo parêntese, eu tenho 1 menos 3 vezes... Esse 0,4, nesse caso, é 4 sobre 10, que dividido por 2 vai ficar 2 sobre 5. A prioridade de resolução é multiplicação, então eu vou multiplicar. Então vai ficar 1 menos 3 vezes 2 vai ficar menos 6. E aqui debaixo do 3, se não tem nada, é 1. 1 vezes 5 vai ficar 5. Aqui eu vou tirar o MMC, né? Que nesse caso de 1 e 5 vai ser o próprio 5. 5 dividido para 1, que está debaixo do 1, vai ser 5 vezes 1 vai ser 5. Menos 5 dividido para 5 vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Então a gente tem o que? 5 menos 6 vai ficar menos 1 sobre 5. Aqui é o resultado do parêntese 2. Aí a gente tem o que? O parêntese 1 dividido pelo parêntese 2. Quanto foi que deu o parêntese 1? Deu 1/4, né? Então a gente vai ter 1/4 dividido... Quanto foi que deu o parêntese 2? Menos 1 sobre 5. Menos 1 sobre 5. Na divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então a gente vai ter 1/4 vezes o inverso de 1 sobre 5 vai ficar menos 5 sobre 1. Aplicando a multiplicação, 1 vezes 5, 5. 4 vezes 1, 4. Menos por mais por menos, menos. Então, o resultado da nossa operação vai ficar menos 5 sobre 4.
Um outro exemplo eu teria menos 1/3 elevado ao quadrado, menos raiz quadrada de 1 sobre 16 vezes, abre colchete, 3/4, menos, abre parêntese, menos 2 mais 3 sobre 2, isso elevado ao quadrado e fecha colchete. A nossa prioridade de resolução são os parênteses, certo? Então, eu tenho um parêntese aqui e parêntese aqui. Nesse aqui eu já posso elevar ao quadrado direto, porque só tem um número dentro do parêntese. E nesse outro caso aqui eu vou ter que fazer essa continha, certo? Então, nesse caso, ó, resolvendo aqui, né, ó, qualquer número negativo elevado ao expoente par, o resultado vai ser positivo. Então, menos 1 elevado ao quadrado vai ser 1. 3 elevado ao quadrado, 9. Menos. Essa raiz quadrada aqui a gente também pode tirar logo. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 16, 4. Vezes, abre colchete, 3/4, menos, aí aqui a gente vai ter que resolver esse parêntesezinho, né? Aqui, ó, menos 2 mais 3 sobre 2. Que resolvendo essa continha aí, né? Ó, então ficaria isso aqui, ó. Menos 2 mais 3 sobre 2. Aí aqui a gente tira o MMC, né? Ó, que tem 1 aqui de baixo. O MMC de 1 e 2 vai ser 2. 2 dividido para 1 vai dar 2. 2 vezes menos 4, menos 2, menos 4. Mais 2 dividido para 2 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Menos 4 mais 3 vai ficar menos 1 sobre 2. Esse resultado a gente vai colocar aqui, ó. Menos 1 sobre 2, que é o resultado disso daqui, elevado ao quadrado e fecha o colchete. Agora, a nossa prioridade de resolução vai ser o parêntese aí que tem o expoente 2. Então, a gente vai repetir, né? Isso aqui, parte de cima já some. A gente vai repetir, vai ficar 1/9 menos 1/4 vezes 3/4 menos qualquer número negativo elevado ao expoente par, o resultado vai ser positivo. Então, nesse caso, aqui vai dar mais e aqui vai dar mais, né? Então, eu vou colocar até assim, ó. Vai ficar mais 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. E fechei o colchete. Aqui, para eliminar esse parênteses, eu vou fazer só o jogo de sinal, né? Então, vai ficar 1 sobre 9 menos 1/4 vezes 3/4, aí repete o 3/4, menos por mais vai dar menos e bota 1/4. Aqui a gente tem, nesse caso, ó, resolvendo o colchete primeiro, né? Uma subtração de fração com denominadores iguais. Então, nesse caso, a gente vai repetir o denominador e subtrair. 3 menos 1 vai dar 2. Então, a gente vai ter 1 sobre 9 menos 1/4 vezes... Aí, aqui eu vou repetir o 4 e vou subtrair. 3 menos 1, que vai me dar 2. Esse daqui, ele pode ser simplificado. Eu posso dividir todo mundo por 2. Então, dividindo por 2, o que é que eu teria aqui? Eu teria 1/9 menos 1/4 vezes 2 dividido para 2 vai dar 1. 4 dividido para 2 vai dar 2. A prioridade de resolução é a minha multiplicação. Então, eu repito 1/9 menos 1 vezes 1 vai dar 1 e 4 vezes 2 vai dar 8. Nesse caso aqui ficou 1/9 menos 1/8. Então, a gente vai tirar o MMC de 8 e 9, né? Então, tirando o MMC de 8 e 9, 8 e 9.
Dá para dividir por 2, que vai dar 4 e 9, por 2, que vai dar 2 e 9, por 2, que vai dar 1 e 9, por 3, que vai dar 1 e 3, por 3, que vai dar 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 3 vai me dar 72. Aí aqui vai ficar 72. Aí o que eu faço? 72 dividido para 9 vai dar 8. 8 vezes 1, 8. Menos 72 dividido para 8 vai dar 9. 9 vezes 1, 9. Repito o meu 72. 8 menos 9 vai ficar menos 1. Então a resposta da nossa expressão numérica vai ser menos 1 sobre 72. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.